apologético, né? E seguindo a ordenança lá de 1 Pedro 3,15, nós devemos estar preparados para dar a razão da esperança da nossa fé. É isso que nós devemos estar preparados. Ou seja, né, preparados para defender, preparados para ser apologetas, né? O significado da palavra apologética é isso, é defender algo, defender alguém, né, por meio do discurso. Então nós estamos aqui numas 5 aulas de apologética. E pela nossa fé, como reformados, como evangélicos, né, como protestantes, nossa fé ela é baseada na Escritura, na Bíblia. Então por isso que nós estamos vendo. Por que confiar na Bíblia? A gente não confia na palavra do pastor, do discurso, em alguma revelação especial, em alguma pessoa específica, iluminada, não. Nós cremos no Evangelho, nós cremos na Escritura, nesses 66 livros. Então por isso que a gente deve responder ao chamado de Pedro, estar preparados para defender nossa fé, inclui preparados para defender a Bíblia. E sabemos que a Bíblia é centrada em um fato: a vida e a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo é o centro da Escritura. Nós vimos aqui o Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento estava pregando? O Antigo Testamento estava pregando Jesus. O que Jesus pregou? Jesus pregou o Antigo Testamento e autorizou que os apóstolos escrevessem o Novo Testamento. Então Jesus é o centro da Escritura, e por isso que nós estamos aqui no nosso curso focados na vida e na ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos aqui focados nos 4 evangelhos. Porém, a gente viu que tem um ciclo vicioso, né? Um ciclo infinito. A gente pode dizer que a Bíblia é verdadeira porque Jesus ressuscitou, já que Jesus é o centro da Bíblia. Mas, e aí? O que a gente vai fazer? Aí a gente vai concluir: Jesus ressuscitou porque a Bíblia é verdadeira. E a Bíblia é verdadeira porque Jesus ressuscitou. Então fica aquela coisa meio infinita, né? Bom, a forma de darmos uma razão da esperança da nossa fé sem nos esbarrarmos nessa armadilha é tratarmos a Escritura como história. Então nós vimos que o cristianismo é história, no sentido de antiguidade, e que o cristianismo ele é baseado em fatos históricos, né? O cristianismo crê que aconteceram coisas na história, e a nossa fé, a nossa doutrina, tudo que a gente ensina é baseado nesses fatos históricos. E, irmãos, a Bíblia é o registro, é o documento que registra os fatos históricos que nós cremos. Então por isso que a gente pode ver a Bíblia sob essa ótica, a ótica de um documento histórico. A nossa questão é então: os documentos do Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, são verdadeiramente confiáveis como testemunhos históricos? Essa é a pergunta que a gente está buscando. Bom, na primeira aula nós vimos a questão das traduções. O que estamos lendo? Nós estamos lendo em português, correto? O que nós estamos lendo é uma tradução confiável das línguas originais? É uma tradução confiável do hebraico, do grego e do aramaico? Vimos que sim. Os estudiosos têm estudado hebraico, aramaico, grego e português por séculos e fizeram boas traduções. E a gente viu que as traduções têm por objetivo, em maior ou menor grau, a acurácia e a legibilidade. Então cada versão vai equilibrar, vai tentar privilegiar um ou privilegiar o outro, ou equilibrar essas duas facetas, né? A acurácia e a legibilidade. Elas existem, as versões existem para os diferentes usos da Bíblia. Na segunda aula nós vimos a transmissão, que é o trabalho dos copistas, né? Hoje em dia não existe isso, né? Mas, né, antes da impressora, né,
inventada por Gutenberg lá em 1445. Antes disso era tudo copiado à mão. Os copistas fizeram um trabalho ao longo desses 14 séculos, que era copiar os documentos para que eles não se perdessem. Essa é a transmissão. E, meus irmãos, nós vimos que nós não temos os autógrafos, ou seja, aquele original, mas temos 5.745 cópias manuscritas antigas, né? Nós vimos que o intervalo de tempo entre aqueles originais, os autógrafos e as primeiras cópias é pequeno. Nós vimos que existem variantes entre os documentos, e eles estão em 2% do texto, né? Tem 98% de concordância. Ou seja, a transmissão está o quê? Nós temos hoje o texto original da Bíblia. E na aula passada nós vimos sobre os livros. Nós vimos que tem um livro, né, que é o Código da Vinci, que propõe que os livros foram escritos, juntados, né, arbitrariamente segundo o gosto de Constantino, que era um pagão. Mas nós vimos que isso, na verdade, é uma coisa um pouco, no mínimo, exagerada, né? Os fatos mostram que os evangelhos já eram autoridade na igreja desde o primeiro século. Isso que é a verdade. O cânon, né, ou seja, né, os livros, né, a composição dos livros do Novo Testamento já estava fechado muito antes de existirem um mar de livros, né, ou seja, aquela lista de livros que a gente viu, que são muitos, né? Muito antes disso, esses livros são do século III, e o Novo Testamento praticamente já estava decidido, principalmente os 4 evangelhos, no século I, logo após a morte de Jesus. E vimos os critérios para a defesa dos livros canônicos, que são a apostolicidade, né, se o livro foi escrito por um apóstolo, a antiguidade, né, ou seja, se ele é do primeiro século, a ortodoxia, ou seja, tem que concordar com a doutrina de Jesus, tem que concordar com a doutrina do Antigo Testamento. A gente viu no final da aula lá uns exemplos assim muito loucos, né, do que esses outros livros trazem, né, uma coisa completamente sem nexo, sem concordância com a doutrina. E o 4º critério, a universalidade. Irmãos, e nessa aula nós vamos ver um caso interessante. Nós vamos ver sobre os autores, né? Quem foram esses homens, se eles estavam bem intencionados. Quem foi Mateus, quem foi Marcos, quem foi Lucas e quem foi João. E tem um caso muito interessante sobre uma ilustração para a gente. O autor coloca no livro dele, e eu achei muito interessante. Aconteceu o seguinte: as ruas estão todas abarrotadas, barulho na multidão, parece a virada do ano novo na cidade. Espere um pouco, o inimigo agora está à vista, acima das paliçadas. Cinco grandes máquinas. A primeira está atravessando o rio, dá para ver daqui, entregaram-me um boletim. Cilindros marcianos estão caindo por todo o país. Um nos arredores de Buffalo, um em Chicago, um em São Louis. Parece que são espaçados e são cronometrados. Agora a primeira máquina já chega à praia. Ela para, vigia, olha a cidade e aguarda pelos outros. Eles sobem como uma nova linha de torres no lago oeste da cidade. Agora eles levantam as suas mãos metálicas. É o fim agora. A fumaça sai, fumaça negra pairando sobre a cidade. As pessoas nas ruas enxergam isso agora. Estão correndo em direção ao rio oriental. Milhares de pessoas caindo na água como ratos. Agora a fumaça se espalha mais rápido. Chegou a Times Square. As pessoas tentam fugir dela, mas não adianta. Estão caindo como moscas. Agora a fumaça atravessa a 6ª Avenida, 5ª Avenida, 100 metros de distância, agora são 50 metros.
2x, 2L chamando CQ, X2L chamando CQ, Nova York. Ninguém está no ar em Nova York? Tem alguém aí? Não tem ninguém. Irmãos, essa foi a transmissão da rádio americana, Sistema de Transmissão Columbia, né, que hoje em dia é mais conhecido como CBS, na noite do domingo, dia 30 de outubro de 1938. Mas, mais para o final dessa transmissão, chegaram muitas ligações. Eram prefeitos de cidades do interior exigindo que a transmissão fosse interrompida. Um pouco antes da transmissão terminar, a sede da rádio estava completamente tomada por jornalistas, policiais e muita gente. Tem que ligar. Aí está a foto do diretor da novela, o Orson Welles. Então, meus irmãos, no dia seguinte, as manchetes eram uma só. A apresentação de rádio terrificou a nação ficou aterrorizada pela apresentação de rádio. Aí tem as fotos da confusão, a coluna lá do lado, né? Aí depois, fake, né? Existia fake em 1938 lá. Então a fake do rádio, a fake da guerra do rádio colocou terror em todos os Estados Unidos, pânico gerado pelas rádios, pela invasão dos marcianos. Foi assim, uma coisa extremamente pesada naquela época. Na verdade, em 30 de outubro de 1938, não houve nenhuma morte, não houve nenhuma invasão. Os Estados Unidos não estavam sendo invadidos pelos marcianos. A transmissão do noticiário, que levou tantas pessoas ao desespero naquele dia, era uma novela de Orson Welles, esse sujeito aqui que é o mesmo da esse sujeito. Era uma novela, né, dele. Ela intitula A Guerra dos Mundos, né, que inclusive tem um filme recente, né, A Guerra dos Mundos, recente assim, acho que uns 15 ou 10 anos. Tem o filme A Guerra dos Mundos, que é inspirado num escritor, e o Orson Welles fez uma novela baseada em A Guerra dos Mundos. Depois do acontecido, os dirigentes da CBS, né, a rádio, e as autoridades se perguntaram qual a razão das pessoas terem entrado em pânico por causa de um programa de rádio. As pessoas acreditaram que aquilo que a novela estava narrando era verdade. Vale lembrar que esse episódio chamado A Guerra dos Mundos era um episódio de uma novela, de uma série, né, que chamava O Teatro Mercúrio no Ar. Né? Esse era o nome da novela. Inclusive tem no YouTube, quem quiser escutar. Era um episódio de um programa de rádio ficcional, de uma novela, né? de uma contação de histórias. Alguns fatos conseguem nos indicar por que as pessoas começaram a acreditar que aquilo era verdade. Em 1937, né, aliás, em 1938, que aconteceu, né, essa história, já havia um temor de guerra contra a Alemanha nazista, né? Então já tinha esse temor que a Alemanha poderia causar guerra, que poderia vir contra os Estados Unidos. E uma outra razão é que o programa de rádio anterior, que é de maior audiência, então é a mesma coisa que hoje, né? As pessoas gostam de ver a novela da Globo, mas gostam de ver o jornal do SBT, aí de vez em quando a novela da Globo passa um pouco do horário, aí muda para o jornal do SBT, já começou, um exemplo. Então aconteceu exatamente isso. O programa de rádio que tinha maior audiência durou mais um pouco, né? Estendeu mais um pouco. E aí a novela já tinha começado. Então as pessoas mudaram para a rádio
quando o programa já tinha começado, quando a novela já tinha começado. Então a história já estava contando lá que os marcianos já tinham chegado e tal. Isso tudo criou uma circunstância em que as pessoas acreditaram que Nova York estava realmente sendo invadida e que os marcianos tinham chegado para destruir a humanidade. Então esses fatos conseguiram que as pessoas acreditassem nessa história. Sim, é verdade. Então, irmãos, vamos fazer uma comparação. O que aconteceria se, assim como aquelas pessoas que se enganaram ouvindo Guerra dos Mundos, estivessem simplesmente entendendo mal o propósito dos autores bíblicos? Será que os autores bíblicos estavam querendo nos contar uma ficção como Orson Welles? A pergunta dessa aula é: podemos estar seguros de que as pessoas que escreveram a Bíblia são elas mesmas confiáveis? Será que os autores são confiáveis? Será que eles estavam querendo escrever o que eles viram? Então isso nós vamos ver nessa aula. A primeira coisa, em busca de sinais. A verdade é que durante a novela de Orson Welles havia repetidamente sinais de que o que estava sendo transmitido não era um noticiário verdadeiro, mas era um drama, era uma novela, era um episódio de uma série. Esses sinais não eram sutis. Olha o que diz aqui a página 101, o que passava. O sistema de transmissão Columbia e suas estações afiliadas apresentam Orson Welles e o Teatro de Mercúrio no Ar em A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, que é o autor original. Você está ouvindo uma apresentação da CBS de Orson Welles, o Teatro de Mercúrio no Ar, em uma dramatização original de A Guerra dos Mundos, de Wells. O espetáculo continuará após um breve intervalo. Isso acontecia, né? Isso eram as coisas que aconteciam durante a transmissão. Foi anunciado que aquilo era novela e durante os intervalos você está assistindo a novela e agora vai passar os comerciais. Foi assim durante os 4 intervalos. Tiveram 4 intervalos para comerciais durante a novela. Depois de terminado o programa, devido à repercussão e a pedido das autoridades, a CBS foi obrigada a transmitir repetidamente depois desse fato, depois de acontecer aquela confusão toda, a CBS teve que transmitir a seguinte mensagem: para os ouvintes que sintonizaram hoje à noite a transmissão de O Teatro Mercúrio no Ar, das 8 às 9 da noite, horário do leste, e não perceberam que o programa era apenas uma adaptação contemporânea do famoso romance de Wells, A Guerra dos Mundos, estamos repetindo o fato já esclarecido 4 vezes no programa, que, embora tenha havido referências aos nomes de algumas cidades americanas, como em todos os romances, novelas e dramatizações, toda a história e todos os acontecimentos nelas contidos são fictícios. A transmissora teve que veicular esse anúncio para o povo perceber que não era verdade. Ou seja, o que a emissora está dizendo? Não é possível que esse povo acreditou nisso, né? Não é possível que esse povo não percebeu que isso era uma novela. Os ouvintes deveriam ter captado as pistas, deveriam ter entendido os sinais que a novela deixou de que era uma novela. Era claro que aquilo não era real. Não era real. Voltando à questão, a Bíblia nos dá alguma indicação de que devemos ler seus livros, não como história, mas como se fosse ficção, como se fosse lenda ou como se fosse mito? Na verdade, irmãos, a Bíblia nos dá indicação de que é exatamente o contrário disso. Todas as evidências que a Bíblia nos dá, todas as pistas que a Bíblia nos dá,
apontam que os escritores bíblicos tinham a intenção de relatar eventos de modo acertado, eventos conforme eles o viram. É isso que a Bíblia diz. E, meus irmãos, o que os escritores bíblicos estavam fazendo? Se os autores não estivessem com a intenção de registrar corretamente o que estavam vendo, existem algumas alternativas. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos imaginar que os autores bíblicos não estavam querendo escrever o que eles viram, que eles estavam fazendo uma outra coisa sem ser registrar a história. Então, quais as opções que nós temos se eles não estavam registrando história? Eles poderiam estar com um propósito não histórico para escrever. Assim como Wells, autor de A Guerra dos Mundos, e Welles, que era o produtor da novela, o produtor da CBS, nós podemos, por exemplo, os escritores bíblicos poderiam estar escrevendo uma ficção. Os escritores, eles poderiam estar escrevendo uma lenda, Saci Pererê, etc. Então, tem essa primeira opção. Eles estavam querendo escrever alguma coisa desse tipo. Segunda opção, eles poderiam, os escritores bíblicos, poderiam estar querendo enganar. Eles poderiam ter um propósito enganador. Ou seja, os autores poderiam estar gerando o maior trote da história, que seria, o maior trote da história. Ou, terceira opção, eles mesmos, os autores bíblicos, poderiam estar enganados. Ou seja, as mentes dos autores bíblicos poderiam estar enganadas, confusas. Nós temos essas três opções, concorda? Para que os autores não estivessem escrevendo história. Então nós vamos agora investigar cada uma dessas possibilidades de que os autores bíblicos não estavam escrevendo fatos acertados. Então nós vamos estudar cada uma dessas objeções. Primeira objeção: os autores eram autores de ficção? Será? Página 106 aqui do livro diz assim: vamos pensar mais a fundo nessa questão. Considerando a primeira possibilidade, de que os autores bíblicos estavam com um propósito não histórico e que tinham a intenção de que não acreditássemos mesmo no que eles estavam dizendo, a primeira pergunta a ser feita é se os autores nos disseram logo de cara, em algum lugar, que estavam escrevendo ficção. Algo como a CBS, como a rádio, contando a seus ouvintes de que eles estavam ouvindo uma peça dramática. Então, vamos ver se os autores bíblicos alguma vez eles falam: o que vocês estão lendo é uma história, é uma ficção, é uma novela, são fatos inventados. A resposta, irmãos, é que não. A Bíblia não contém nada desse tipo. Na verdade, repetidamente, os autores bíblicos declaram justamente o oposto. Eles nos falam com todas as letras possíveis que realmente creem no que estão dizendo e que desejam que nós mesmos creiamos. Vamos abrir aqui alguns textos que falam sobre isso. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas 1, de 1 a 4. Vamos ver o que Lucas diz a esse respeito. Lembra que lá na novela, no início, já falaram, Olha, o que vocês estão lendo, o que vocês vão ouvir é uma novela, é uma ficção. Vamos ver o que Lucas escreve no início do seu evangelho. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação,
investigação de que tudo, desde a sua origem, dá-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. O que é isso, irmãos? Lucas está falando, olha, eu fui, conversei com testemunhos oculares, eu fui, conversei com os pastores, né, com os ministros da palavra, com aqueles 120 que quando Jesus morreu continuaram fiéis. Conversei com eles, conversei com os apóstolos, conversei com as testemunhas oculares e pareceu por bem que eu investigasse, né, que eu ficasse assim, que eu investigasse de forma cuidadosa o que realmente aconteceu, para que você, Teófilo, não acredite em qualquer mentira, para que você, Teófilo, tenha certeza de que o que aconteceu realmente aconteceu. Então, baseado em toda essa investigação que eu, Lucas, fiz, eu vou escrever esse livro para que você conheça o resultado da minha investigação histórica, com testemunhos oculares, com fontes, etc. É isso que Lucas está dizendo. Lucas, de nenhuma forma, está dizendo que é uma ficção. Lucas está dizendo, eu fiz uma investigação, eu colhi testemunhos oculares, eu fiz de tudo para passar para você, Teófilo, a verdade, o que aconteceu. Vamos ler agora João, Evangelho de João, capítulo 20. Capítulo 20, versículos 30 e 31, diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, que eu escrevi, que eu, João, escrevi, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que, crendo, tenham vida eterna em seu nome. João escreveu o seu livro para que as pessoas crescem em Jesus. Ou seja, João escreveu o seu livro para registrar o que Jesus fez de fato, para que hoje, em 2021, nós, os pequeninos, lêssemos e crescemos que Jesus fez aquelas coisas. João escreveu o que ele viu, João escreveu porque ele queria que nós crescemos na verdade, nas coisas que aconteceram. João escreveu as coisas que realmente aconteceram, que ele viu. É isso que ele está registrando. Tem outra também do apóstolo João, 1 João agora, 1 João 1 a 3, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós mesmos a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, João, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. O que vimos e ouvimos, estamos transmitindo a vocês. O que a gente viu Jesus fazer, o que a gente ouviu Jesus pregar, a gente está transmitindo para vocês, a gente está escrevendo para vocês. Bom, irmãos, os autores bíblicos não são contadores de histórias no sentido de contos, né? Os autores bíblicos não contam contos de fadas.
A intenção declarada deles não é contar contos de fatos, contar mentira, contar ficção. A intenção dos autores bíblicos é: eu estou escrevendo o que eu vi, eu estou escrevendo o que eu ouvi de Jesus Cristo. Bom, essa é a intenção. Sobre outras indicações. Desculpa aí, eu quero fazer uma observação. Sim. Não só quem está escrito, mas quem escreveu. Né? Por exemplo, Lucas era médico e tinha acesso a quase todos, né? Então isso aí traz um... É verdade, é verdade. Sim. Vamos ver outras indicações também, se eles estavam escrevendo ficção. Por exemplo, Lucas 3. Vamos voltar lá para Lucas 3. Lucas 3, 1 e 2. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônides, e Lisânidas, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Irmãos, aqui, se os irmãos contarem, por exemplo, os nomes Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe e Lisânidas, Anás e Caifás. 7 nomes. Vamos lá para as regiões. Judeia, Galileia, Itureia, Tracônides, Abilene. Então são, aqui eu botei 13 nomes, né? 13 nomes próprios mais lugares. São 13 referências. 13 além do tempo, né? Não, se a gente contar exatamente cada referência, são 21 referências a lugares, pessoas e tempos. 21 referências a pessoas, a lugares e a circunstâncias históricas verificáveis, específicas. Então, se você constar lá nos documentos lá do Império Romano, você vai conseguir, né, ver lá quando que Tibério César governou, quando que Lisânidas foi tetrarca de Abilene, sabe? Conseguir ver. São fatos, são circunstâncias verificáveis. Em Atos e em todos os outros autores do Novo Testamento, igualmente existem referências históricas contemporâneas, referências históricas daquilo que estava acontecendo e referências históricas verificáveis. Lucas e os outros autores bíblicos não estavam escrevendo lendas. Lucas e os outros autores bíblicos não estavam escrevendo ficção. Mas os autores bíblicos eram cuidadosos em tecer os seus relatos em uma trama verificável, dentro da história, com fatos, com referências históricas. A trama que os autores bíblicos fizeram nos seus livros, ela aconteceu na vida real, ela foi detalhada, ela é histórica. Isso é a verdade. Então, a primeira objeção, que os autores bíblicos estavam escrevendo ficção, não é verdade. Segunda objeção: os autores bíblicos estavam com intenção enganosa, eles estavam querendo enganar a gente. Vamos ver. Primeira coisa que a gente tem que considerar, que é uma coisa simples. Todo mundo vai pensar nisso. Realizar um engano desse tamanho seria praticamente impossível. Impossível. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos poucos anos após a morte de Jesus.
E muitas centenas ou até milhares de pessoas que eram testemunhas oculares, que viram Jesus e o que ele pregou, ainda eram vivas. Essas pessoas estavam vivas. Se os relatos dos evangelhos fossem mentira, se Lucas estivesse escrevendo mentira, se João estivesse escrevendo mentira, se Marcos estivesse escrevendo mentira, se Mateus também, no mínimo, essas pessoas que viram, que eram testemunhas oculares, iriam dizer: peraí, isso não é verdade. E, mais especificamente, pense nos inimigos de Jesus. Os inimigos de Jesus não chamavam os relatos dos evangelhos de mentirosos, mas chamavam o próprio Jesus de mentiroso. Eles não chamavam os evangelhos, os livros, de mentirosos. Eles chamavam Jesus de mentiroso. E, irmãos, podem ter certeza que se os inimigos de Jesus percebessem que os autores estavam fantasiando, estivessem exagerando nos relatos de Jesus, eles iam ser os primeiros a darem um grito. Iam ser os primeiros a falarem: isso é mentira. E olha que os judeus eram uma classe bem vista no Império Romano. Os documentos judaicos sobreviveram. Eles estão aí para a gente poder consultar os documentos judaicos daquela época. Fala, Lismar. Rafael, você pega os quatro evangelhos, tiveram as concordâncias um para o outro, e Deus preservou cada um usando a própria essência da pessoa. Cada um era médico, você vê a palavra de cada um. É verdade. As características de cada um. É verdade. E pense bem, os judeus eram os principais inimigos de Jesus. Se os judeus percebessem que tinha alguma coisa errada nos evangelhos, que tivesse alguma mentira nos evangelhos, eles iam ser os primeiros a levantar e falar: ah lá, escreveu mentira. Mas os judeus não falavam isso. Os judeus falavam que Jesus era mentiroso, não falavam dos relatos. Vamos pensar em mais algumas coisas. Segundo, se alguém estivesse tentando realizar um engano desse tamanho, então vamos supor que eles realmente estavam tentando enganar, que eles realmente conseguiram matar todos os judeus que pensavam que tivesse falando mentira e tal, conseguiram isso. Agora vamos supor que eles realmente estivessem tentando um engano desse tamanho. Não seriam os principais porta-vozes de Jesus quem fariam, né? Não seria. Não seria Mateus, Marcos, Lucas e João quem ia fazer isso. Por quê? Por que não ia ser eles? Porque eles eram pessoas completamente sem expressão. Eles eram pessoas completamente à margem da sociedade. Como que um engano desse tamanho ia conseguir ser realizado com a palavra de pessoas sem importância? Como? Se eles quisessem fazer um engano, eles iam ter que pegar a palavra de Flávio Joséfo, a palavra do imperador romano, eles iam ter que pegar a palavra de um filósofo da época. É isso que eles iam pegar. Eles iam pegar assinaturas de pessoas de renome, de pessoas favorecidas, de pessoas bem vistas pela sociedade. Não faz nenhum sentido acreditar que aquilo era uma enganação, aquilo era uma mentira, sendo assinado por Mateus. O que é Mateus? Ninguém. O que é Paulo? Paulo era consultor de tendas. O que é esse cara? Não faz nenhum sentido ser um engano. Não faz. Terceiro, se os escritores bíblicos estivessem tentando enganar, qual seria o motivo para que eles estivessem tentando enganar? Vamos pensar.
Será que os escritores bíblicos estavam querendo criar um nome para si? Olha, Mateus, esse cara é muito inteligente, escreveu o Evangelho. Nossa, João, nossa, mas que cara inteligente, escreveu o Evangelho, as cartas. Eles estavam querendo ficar ricos? Não, Mateus, olha lá, vendeu muitas cópias dos Evangelhos, olha lá, vendeu 1 milhão de cópias dos Evangelhos. Esses que escreveram, eles tornaram-se reis de uma igreja poderosa quando Jesus morreu. A igreja construiu um monte de fortalezas, teve muitas doações, construiu castelos na vida dos apóstolos. Realmente, irmãos, se os escritores bíblicos estivessem tentando enganar para ficar ricos, para criar um nome ou para se tornarem reis de uma igreja poderosa, eles falharam assim, mas terrivelmente. Irmãos, esses que escreveram a Bíblia, os apóstolos, a maioria morreram açoitados, morreram crucificados, morreram crucificados de cabeça para baixo, morreram. Imagina um sujeito que não tem nem onde dormir, que vai andando a pé pregando o Evangelho, que não tem onde dormir, que não tem o que comer, que come gafanhoto e mel silvestre, que depende dos outros para ter um teto para dormir. Esses eram os autores bíblicos. Esses eram eles. Além disso, porque se os autores bíblicos estivessem escrevendo para criar um nome para si, por que eles escreveram relatos tão embaraçosos deles mesmos? Né? Isso é engraçado de pensar. Por que Pedro registrou lá que ele negou Jesus 3 vezes? Aquele trecho que Pedro fala, se não me engano, é Mateus 16, que ele queria que Jesus fosse o rei da Judéia, né? Jesus fala, arreda Satanás. Pedro errou. Por que esses autores escreveram relatos que embaraçavam eles mesmos? Por que então eles não relataram fatos que engrandecessem eles mesmos? Eles não fizeram isso. E, irmãos, 4º ponto. Ninguém morre para enganar alguém. Ninguém morre para enganar alguém. Ninguém está disposto a morrer por causa de um engano. Ninguém está disposto. Bom, a terceira objeção agora. Estavam eles mesmos enganados? Essa teoria foi defendida por estudiosos que acreditavam que os apóstolos, né, e aquelas pessoas, aqueles 120 discípulos, tiveram um fenômeno conhecido como alucinação coletiva. Eles tiveram uma alucinação coletiva de que Jesus teria ressuscitado. Uma alucinação coletiva. Irmãos, alucinação é uma palavra que não faz sentido junto com coletivo, os irmãos concordam? Quando alguém tem uma alucinação, essa pessoa está tendo uma alucinação da mente da pessoa, né? Não é uma ideia que vem sobre ele para ele ter uma alucinação. Ele tem alucinação pessoal, uma alucinação interna. A alucinação, por definição lá da medicina, é uma coisa individual, é uma coisa pessoal. Ou então, como se fosse algo, ou então, como se os escritores bíblicos estivessem escrevendo algo como pensamentos ilusórios patológicos. É tipo aquela coisa que tem muito hoje, principalmente no meio pentecostal, infelizmente, de que, tipo assim, eu estou doente, mas eu falo assim, não, eu estou curado. O médico pergunta, eu estou curado. Você tem um Fusca. Aí você, não, tem uma Ferrari.
tem uma Ferrari, tem uma Ferrari. Isso que seria uma afirmação, pensamentos ilusórios patológicos. Afirmar algo que não é realidade. Mas, irmãos, não há como os escritores bíblicos pensarem nisso, porque não havia nenhum precedente para isso. Nenhuma história em que eles pudessem se basear para inventar que Jesus morreu e voltou a viver. A gente está falando aqui, né? Eu tenho um Fusca. Aí eu falo, não, eu tenho uma Ferrari. Eu tenho uma Lamborghini. O que é a Ferrari? A Ferrari é um carro, é uma marca de carro que existe. A Ferrari existe, eu posso ver uma Ferrari, sei lá. A Ferrari existe. A Lamborghini, ela existe. Então, nós estamos criando uma coisa que existe. Agora, como que os escritores bíblicos iam afirmar uma coisa que não existe? Não tinha precedente isso. Um homem que morreu crucificado e depois ressuscitou sem ninguém, isso nunca teve na história, nem teve depois de Jesus. Não existe isso. Não tem precedente para eles terem feito uma coisa dessas. Terceiro, os autores descrevem os discípulos como descrentes. Os autores bíblicos descrevem os discípulos como pessoas que não estavam acreditando naquilo. Olha aqui o que diz. Diz assim: Mateus relata que alguns duvidaram. Mateus 28:17. E Lucas diz que quando as mulheres foram contar aos outros que Jesus estava vivo, tais palavras lhe pareceram um delírio e não acreditaram nelas. Lucas 24:11. Mesmo quando Jesus apareceu para os discípulos, Lucas diz que eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estar vendo um espírito. Lucas 24:37. Temos, por fim, Tomé, que se recusou a crer, até pôr o próprio dedo na marca dos pregos em seu lado e em suas mãos. Irmãos, não faz sentido. Quando eles viram Cristo ressurreto, eles desconfiaram dele. Meus irmãos, concluindo nossa aula, os autores bíblicos poderiam estar com um propósito não histórico para escrever, assim como Wells, autor de A Guerra dos Mundos, e Welles, produtor da série Nasce e Ex. Eles poderiam ter um propósito enganador. Eles poderiam estar gerando o maior trote da história. Ou eles podiam eles mesmos estar enganados. Ou seja, suas mentes poderiam estar enganadas. Irmãos, um por um, nada disso é verdade. Nada disso é plausível. Nenhuma dessas três opções são plausíveis. Nenhuma delas. Não há qualquer razão para acreditarmos nessas três opções. Portanto, meus irmãos, os escritores bíblicos tinham a intenção de relatar eventos de modo acertado, conforme eles os viram. Essa era a intenção dos autores bíblicos. Sendo assim, primeiro, traduções. Nós estamos vendo uma tradução fidedigna. Segundo, a transmissão. O trabalho dos copistas foi bem feito. Terceiro, os livros. Esses são os livros que a gente procura. Quarto, os autores. Os autores escreveram o que eles viram e ouviram. Na próxima aula, a última aula, nós veremos a pergunta: podemos ter confiança naquilo que os escritores bíblicos escreveram? Nós podemos ter certeza que o que os escritores relataram realmente aconteceu? Nós podemos ter confiança nos fatos que eles escrevem? Isso nós vamos ver, e aí nós vamos poder
responder aquela pergunta. Os evangelhos, os livros da Bíblia, especialmente os quatro evangelhos, são confiáveis como testemunhos históricos? Aí nós podemos responder: então Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, a Bíblia é verdadeira. Bom, encerramos aqui então. Passei muito aí na hora, né? Passei.